Muito bem, galera, chegando com o nosso programa Show do ABN, aqui pela nossa Web TV Imagens de Caetano. Bom dia a você que sempre acompanha a nossa programação. Campeonato Intermunicipal de Futebol, nona rodada, aconteceu ontem, domingo, dia 14, e tivemos aí 9 seleções largando na frente nestes confrontos que vão definir as seleções que avançam para a quarta fase da competição. 6 fizeram o dever de casa, venceram seus jogos dentro dos seus domínios e vão para o jogo fora de casa com a vantagem do empate. E 3 seleções foram além, venceram fora de casa. E um exemplo aí, a seleção de Itapetinga, que aplicou 4-0 aqui na humilde seleção de Bicaraí, que mais uma vez não se apresentou bem e praticamente deu adeus à competição. Tivemos, portanto, aí 46 gols assinalados nesta nona rodada, uma média de 2,8 gols por jogo. E o placar onde teve maior número de gols foi no jogo Canavieiras e Eunápolis, a seleção do nosso amigo Hudson e do Aldo Bonfim, enfrentando a atual campeã, seleção de Eunápolis, do Rafael, que agora tem o comando lá do Ratinho. 4-3 foi o placar. Canavieiras vendeu caro e está tudo em aberto ainda. Itapetinga perdeu para Eunápolis lá em Itapetinga na primeira fase e conseguiu vencer em Eunápolis no jogo de volta. Então, a seleção de Canavieiras continua viva, apesar de precisar de uma vitória, né? Não é nada difícil, porque o futebol é dessa forma. Por outro lado, outros jogos praticamente já estão definidos aí. Algumas seleções fizeram o dever de casa, outras venceram fora. Quem praticamente colocou a mão na vaga foi Itapetinga, que jogou fora de casa, goleou Ibicaraí por 4-0. Brumado e Canudos fizeram valer também o seu mando de campo e golearam Uruçuca e Biritinga, respectivamente, por 3-0. Acredito também que essa fatura já está liquidada. E a gente vai dar um repeteco para você aí nos resultados. O detalhe para a seleção do PIN, hein? Foi vice-campeão ano passado, o PIN já com 40 anos, exatamente, marcou mais um ontem, é artilheiro absoluto. Itapé venceu Itamaraju por 1-0, mas o gol não foi do Ganso, o Ganso continua com 10 gols e o PIN assume a artilharia absoluta com 11 gols, o demolidor PIN, que já está indo aí realmente para bater a marca do Clodoaldo. O Clodoaldo, em entrevista à nossa TV ABN, disse que tem 178 gols, mesmo que a federação não tenha como comprovar, ele disse que tem como comprovar. O PIN tinha chegado a 176, foi a 177. Então, esse ano ainda o PIN deve passar o Clodoaldo e ser verdadeiramente, de fato e de direito, o maior artilheiro do campeonato intermunicipal, o que ele já é para a federação, porque a federação não tem os registros completos dos gols do Clodoaldo. Então ontem tivemos João Dourado 1, Euclides da Cunha 2, com um gol do PIN, Canudos 3-0 em Biritinga, Cipó 3, Retirolândia 3, Cachoeira 2-0 em Conceição da Feira, Maragogipe 0-0 com Santo Amaro. Tinha chamado a atenção para Santo Amaro e Cachoeira, que em anos anteriores estas fases ainda passaram de goleada, e agora os gols estão migrando. Cachoeiras tem a melhor defesa, sofreu apenas um gol na competição. O ataque tem marcado poucos gols, mas vai avançando, abriu uma boa vantagem, 2-0 contra a Conceição da Feira. Já Santo Amaro empatou fora de casa. Lá dentro do Caldeirão de Marumaru é muito difícil Santo Amaro perder. O ano passado aconteceu, mas esse ano acredito que ela deve passar ainda por essa fase aí contra a seleção de Maragogipe. Foi 0-0 no primeiro jogo. Santa Bárbara 2, Jaguaquara 2, Valença 0 e Itambé 0. Valença que veio de 2 vitórias contra Itajuípe, 1-0 lá em Valença e 3-0 dentro do Humberto Badaró em Itajuípe, bateu de frente com a seleção do Paredão Lima, que a Ibicaraense está jogando lá na seleção de Itambé, está com um elenco muito forte também. 0-0 foi o jogo. Domingo que vem as duas seleções se enfrentam lá em Itambé, deve ter um grande público também aqui da região. Brumado 3-0 em Uruçuca, a seleção do nosso amigo Edenildo Braga, que não foi ao jogo por causa do falecimento do seu pai, a quem deixamos as nossas condolências, tomou 3-0 lá. É difícil reverter esse placar, tem a obrigação de vencer pelos 3-0 em Uruçuca para ir às cobranças de penalidade. Itapetinga 4, Ibicaraí 0. Ibicaraí vinha de um jogo de vitória fora de casa, onde os medalhões não quiseram ir para o jogo, não acreditando na vitória contra a Arataca lá em São José há 15 dias. Os meninos foram, jogaram, se destacaram e ganharam o jogo e ganharam nos pênaltis.
Durante a semana, o treinador treinou o time com o mesmo time que jogou lá, mas ontem acabou surpreendendo e sacando os jovens zagueiro Bruno e o jovem lateral Kleiber, que tinham sido destaques na vitória contra a Arataca, colocando no lugar o zagueiro Cuyuba, experiente, e o lateral esquerdo Babal, que já foi até campeão do Intermunicipal. Mas, mais uma vez, os medalhões não resolveram, o time foi apático, as mudanças não deram certo. Itapetinga não fez uma boa partida, mas venceu por 4-0 com facilidade, tirando até o pé no final, que podia ser mais. Praticamente, para mim, já está definido aí. Bicaraí está fora, vai cumprir tabela domingo lá em Itapetinga, e nós vamos transmitir, porque temos o compromisso de transmitir todos os jogos da seleção de Bicaraí, mas Itapetinga, mesmo sem jogar aquilo que os nomes que estão no elenco propõem, vai avançando de fase. A seleção de Itapé conseguiu uma grande vitória, 1-0 contra a seleção de Itamaraju, a seleção do Beto Oliveira, atual campeão por seleção de Eunápolis. Itamaraju, que pela primeira vez jogou sem o zagueiro Alci, que foi assassinado na sexta-feira antes da eleição, e perdeu por 1-0, mas está em aberto lá dentro do Itamaraju, é muito difícil, só que Itapé conseguiu uma vantagem boa, vai ter que jogar fechadinho lá, explorando os contra-ataques, não é nenhum impossível Itapé passar a seleção do Alan Bahia. Canavieiras 3, Eunápolis 4, já falamos, foi o jogo que mais teve gol, a seleção de Eunápolis vem forte em busca do bicampeonato, e Canavieiras não tem nada a perder, vai para Eunápolis buscando uma vitória simples, para de repente levar aos pênaltis. E Tororó 2, Campo Formoso 1. Tororó se reabilita, consegue uma vitória, uma vantagem. Dentro de casa talvez seja pequena, mas toda vantagem é bem-vinda. Vai para Campo Formoso, uma viagem longa, desgastante, podendo jogar pelo empate. Valente 1, Itajuípe 1. Valente vencia por 1-0 a seleção de Itajuípe, que vinha de 2 derrotas para Valença, e conseguiu um bom empate fora de casa. Agora, certamente, o Humberto Badaró, domingo, vai tremer, vai bombar. Itajuípe é forte candidato a passar, sabendo que a seleção de Valente é muito forte, mas o extracampo de Itajuípe nesse jogo acredito que deva funcionar muito bem. Itaberaba 1, Conceição de Feira 1, Santo Antônio de Jesus 3, Arataca 1, acredito que esse confronto também está definido. Arataca teria que vencer por 2-0 jogando em São José para levar aos pênaltis. E Vitória da Conquista 1, Ubaitaba 1, tá aí os jogos para você deste final de semana, e o campeonato intermunicipal segue como destaque aqui no nosso programa Show do ABN, pela nossa Web TV Imagem de Caetano. Lembrando que domingo estaremos direto da cidade de Itapetinga, transmitindo o jogo Seleção de Itapetinga, Seleção de Ibicaraí, praticamente o adeus da seleção de Bicaraí do Campeonato Intermunicipal 2018, muitos problemas por aqui, dificuldades, essas 2 semanas aí só teve um coletivo, é difícil trabalhar dessa maneira, mas é aquilo que foi proposto. Então, vai encerrar sua participação domingo lá na cidade de Itapetinga, e a gente torce para que para o ano a gente possa ter uma base caseira, alguém que queira peitar essa dificuldade de colocar um time totalmente da casa, não pensando em classificar, não pensando em avançar de fases nos primeiros anos, mas em montar uma base para que a gente possa voltar a ter uma seleção forte, como sempre tivemos, com base, com jogadores da casa, tá certo? Isso porque a maioria dos jogadores que estão vindo nos últimos anos não tem correspondido. E aí sempre fica o questionamento do torcedor: por que não dá chance a fulano? Por que não dá chance a ciclano? Então acredito que possa ser por aí o caminho. Agradecendo a Deus pelo privilégio da vida, você pode acompanhar as nossas matérias no nosso site tvabn.blogspot.com, a nossa programação na webradioabn.com e também no superblog do abn.blogspot.com. Valeu, galera, obrigado. Web TV Imagem de Caetano, voltamos semana que vem com o resumo e a classificação para a 4ª fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol.